Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. E antes, gostaria que quem pudesse me acompanhar numa pequena oração, confirmando a oração da irmã Mayra. Vamos estar pedindo a bênção do Senhor. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado porque tua palavra nos alimenta, tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. Pai amado, vem revelar Espírito e vida por trás da letra, e que ninguém que estiver acompanhando, Senhor, essa palavra saia da mesma maneira que entrou, mas saia renovado, fortalecido na fé, na certeza, Senhor, que tu estás conosco e pronto, com poder para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Entregamos, Senhor, essa palavra e pedimos, revela o Espírito e vida por trás da letra no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos, versículo 2, e não vos conformeis com esse século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos sentar, quem está de pé. Queridos, queridas, a palavra de Deus, ela vem até nós, é o Espírito Santo que inspirou, mas ela não foi escrita pela mão de Deus, foi escrita pela mão humana. E esse trecho que nós estamos lendo em português, que está aqui em português, ela não foi escrita originalmente em português. O que veio para nós, o texto recebido, é um texto em grego, é um texto em grego. E aqui nesse texto em grego, particularmente no versículo 2, tem um jogo de palavras. É como se, em grego, o apóstolo Paulo transforma meio que, sabe, num trava-língua, né? Ele transforma, ele usa palavras para chamar a atenção, usando dois termos, né? que foi traduzido como conformeis e transformai-vos. E eu vou explicar o que é isso. Quando a gente diz assim, tem que se conformar, a vida quis assim, e a gente tem muitas vezes a ideia. Acontece alguma situação difícil na nossa vida, eu e minha irmã, né, nossa família toda, nós estamos passando agora por um momento de dificuldade, de apreensão. Meu irmão sofreu um acidente de trânsito, depois até vou convidar para a igreja estar orando junto comigo. E as pessoas às vezes acontece um acidente e as pessoas dizem assim, foi vontade de Deus. Fazer o quê, né? É Deus que quis, vontade de Deus. Acontece uma pessoa que tem uma vida totalmente destruída, sei lá, talvez em algum vício, talvez em alguma situação difícil, olham para aquela pessoa num estado miserável. Fazer o quê? Foi vontade de Deus, Deus quis assim. Famílias muitas vezes estão se desestruturando, pessoas não estão mais conseguindo sentir paz no coração, e daí dizem assim, olham para aquelas de fora e dizem assim, fazer o quê? Vontade de Deus, Deus fez assim. Eu quero saber quem é que disse que Deus quis isso. Quem é que disse para vocês que Deus quer que sua vida seja de fracasso, de miséria? Quem é que disse para vocês que Deus quer te ver prostrado, com depressão? Quem é que disse para vocês que Deus quer te ver adoecido, padecendo? Quem é que diz para vocês que Deus quer o mal? A palavra do Senhor desde o início de Gênesis até o final de Apocalipse, diz que Deus quer o bem para nós. O profeta Isaías vai dizer assim, aliás, escrevendo o que Deus disse para ele, Isaías vai dizer assim, eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para que alcançais o fim que desejais. Eu pergunto, Deus falando que o pensamento que Ele tem para mim e para ti, o propósito que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, o propósito que Ele tem para essa igreja, o propósito que Ele tem para a tua família, é um pensamento de bem, um pensamento de paz, para que tu alcance o fim, a finalidade que tu sonha. Quando se inicia uma vida
seja o que for, inicia uma vida profissional, a gente inicia uma vida profissional para pensar em para terminar no fracasso? Com certeza não. E Deus quer que nós terminamos com aquilo o fim que nós desejamos. Não é fracasso. Quando a gente começa a construir uma família, será que o nosso desejo é que essa família termine? Não. Nosso desejo é que essa família se una mais, que essa família cresça, e esse é o desejo de Deus para nós. Quando a gente pensa, vamos edificar uma igreja, vamos abrir uma casa de oração, em que as pessoas possam vir receber a palavra, e que as pessoas possam crescer espiritualmente, receber a salvação, sim, mas também ter uma vida de vitória abençoada. Vamos nos reunir. Quando a gente pensa em abrir uma igreja, será que a gente pensa para que essa igreja mirre, para que essa igreja termine? Não, a gente pensa a igreja crescendo, a gente pensa a igreja sendo sinal de Deus naquela comunidade, a gente pensa nisso. Esse é o fim que nós queremos alcançar. Qual é o fim que tu quer alcançar para a tua vida? Qual é o fim? Pois é isso que Deus quer. Mas a gente acostumou a ouvir as pessoas dizerem, quando uma desgraça acontece, fazer o quê? Deus quis assim. Quem é essa pessoa para saber o que Deus quer? Quem é para dizer que Deus quis isso? Que Deus quis que uma família terminasse? Que Deus quis que alguém morresse de uma doença? Que Deus quis que uma vida fosse terminada Eu como psicólogo trabalhei muito com dependente de álcool e droga, e pessoas que sofrem de alcoolismo e pessoas que são acometidas dessa doença, alcoolismo, dependência de álcool e droga, elas não sofrem só elas, a família toda sofre. Quem disse que a vontade de Deus é que uma pessoa acabe destruída pelo vício, ou que uma pessoa acabe na miséria? Quem disse? A Bíblia não foi. A gente tem que escolher quem a gente quer ouvir. E aqui tem um jogo de palavra. E é um jogo que eu gosto muito. Jogo de palavra quer dizer uma brincadeira. O apóstolo Paulo faz o que a gente chama de trocadilho. O apóstolo Paulo faz um trocadilho aqui em grego. O trocadilho fala, de metanoia. Ele vai usar a palavra, mas em português dá bem para entender o trocadilho. Conformeis com transformeis. E o que é conformar? Conformar não é simplesmente aceitar, não é isso que é conformar. Quando a gente faz um bolo, a gente pega aquela massa que é mole e coloca dentro de uma forma e coloca para esquentar, e à medida que a massa vai secando, vai endurecendo, ela vai assumindo a forma da forma. Se a forma é quadrada, o bolo sai quadrado. Se a forma é redonda, o bolo sai redondo. Se a forma for do formato de uma... Obrigado. Irmão, tu sabe que tu fez? Tu acabou de receber galardão. Porque não há quem ofereça um copo de água para um filho de Deus que não receba o seu galardão. Glória a Deus. Se o bolo é no formato de coração, se a forma é no formato de coração, o bolo vai sair no formato de coração. E aqui o apóstolo Paulo está usando o termo conformar no sentido de ficar na forma. Não vos conformeis com esse século. A palavra século aqui está falando de mundo. A palavra século aqui está falando de estilo de vida. Estilo de vida. Não, qual estilo de vida? O estilo de vida proposto dessa porta para fora. O estilo de vida proposto dessas portas para fora. Isso que se chama século ou mundo. Tem gente que diz assim, nós temos que sair do mundo. Como é que é isso? Vamos ter que pegar um foguete, ir para o espaço. Como é que nós vamos sair do mundo? Não, aqui quando a palavra de Deus usa a palavra mundo, lembrando que a Bíblia não foi escrita em português, não está falando, está falando da palavra mundo no sentido da cultura mundana, dos costumes. Não vos conformeis ao que ensina esses videozinhos que ficam sendo passados
por WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Não se conformem com isso. Não aceitem isso. Não aceitem o que a televisão está falando, que é verdade. Não se conformem, mas transformai-vos. Aqui, esse é o jogo de palavra. Em vez de se conformar, transformar. E sabe o que quer dizer transformar em grego? Quebrem a forma. Glória a Deus. O mundo está querendo colocar vocês numa caixinha. O mundo está querendo colocar para vocês assim que tu tem que ser corrupto, senão tu é bobo. Essa é a caixinha que Deus está colocando, que o mundo está colocando. Essa é uma caixinha que o mundo te coloca, que aquele que pode mais chora menos. O mundo está te colocando numa caixinha que se tu não consumir aquilo que está na moda, se tu não comprar aquilo que está sendo anunciado, tu é um fracassado. É essa caixinha que o mundo está te colocando, é nessa forma que o mundo está te colocando. O mundo está colocando que tu tem que beber tal coisa, o mundo está te colocando que tu tem que usar tal coisa, o mundo está te colocando que tu tem que pensar de tal forma, o mundo está te colocando, está te colocando dentro de uma forma e te botando num forno para que tu assuma o formato do mundo. E a palavra de Deus diz: quebre a forma. O que Deus tem para ti é muito maior do que o mundo tem para oferecer. A forminha do mundo é pequena demais para o que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para a nossa vida é o que o mundo não pode dar. E a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. A vontade não sou eu, não é o irmão Dani que está falando. Quem está falando é a própria palavra de Deus. Jesus vai dizer assim em João capítulo 5, versículo 39. Jesus vai dizer: examinai as escrituras, porque nelas contém a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus manda a gente ler a palavra de Deus. Jesus vai dizer também: céus e terra passarão, a minha palavra não passará. A gente deve examinar a palavra de Deus, porque esse é o caminho para a gente quebrar a forma, para a gente quebrar a caixinha que estão nos apertando, a caixinha que nos chama de pobres, de fracassados, a caixinha que diz que nossa família não tem jeito, a caixinha que diz que essa doença é incurável, a caixinha que diz que essa é uma igreja irrelevante, a caixinha que diz que os teus sonhos são bobagens, essa caixinha que o mundo está querendo te colocar, através de propaganda que a gente assiste na televisão, através de novela que a gente assiste na televisão. Ah, pastor Danielson, então é proibido assistir novela? Não é proibido. Tudo nos é lícito, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Eu não faço as coisas porque é proibido, ou porque não é proibido, porque é permitido, mas eu faço as coisas porque eu tenho discernimento de saber o que eu vou ouvir. E entre ouvir a opinião de uma novela de televisão e ouvir a opinião da palavra de Deus, eu sempre vou escolher a palavra de Deus. Em vez de ouvir a opinião de uma pessoa aleatória que se diz que sabe de alguma coisa e a palavra de Deus, eu sempre vou ouvir a palavra de Deus, porque o que a palavra de Deus tem para me dar, o que o propósito de Deus tem para a minha vida e para a tua vida, é muito mais do que esse século pode oferecer. Um sonho novo, uma vida nova. A gente para muitas vezes, as crianças não, graças a Deus, mas a gente para e pensa: o que a gente fez na nossa vida? Eu estou com 30, eu estou com 40, eu estou com 50 anos. O que eu fiz na minha vida? Será que valeu a pena? Poxa vida, e agora? Isso é o que nós pensamos, porque nós pensamos com a caixinha, com a forma que o mundo nos dá. A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus olha para nós e diz assim: nem começou ainda a acontecer tudo que eu vou fazer na tua vida. Eu estou te oferecendo uma vida nova. Sabe, Abraão tinha 100 anos e ele pensava que ia morrer. Eu conheci um irmão, aliás, conheço ele ainda, está vivo, está com 104 anos, é um homem lúcido, um homem que me ensinou até a cantar um monte de cânticos antigos, lá em Cachoeira do Sul, irmão Pedro, né? Pois
Abraão estava com 100 anos, estava com o pé na cova, não tinha mais nada para fazer, quando aparece a palavra de Deus para ele, dizendo que ele ia ser pai de multidões. E a esposa dele, que já estava com 90, dando risada, ouviu os anjos falar isso, e esses anjos beberam o quê? O que esses anjos fumaram? E começaram a dar risada. Sara começou a dar risada. E daí o anjo ouviu e disse assim: tu está dando risada? Então daqui a 1 ano eu vou vir aqui e tu vai ter que me apresentar a tua risada. Risada em hebraico, Isaac. Tu está rindo? Daqui a 1 ano eu vou voltar e tu vai me apresentar a tua risada. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas Abraão era o pai na fé, Abraão era amigo de Deus. E Moisés, 40 anos fazendo tudo errado. Moisés, 40 anos fazendo tudo errado. 40 anos para desaprender a fazer os erros que tinha cometido. Ele passou 40 anos no Egito, aprendendo a pensar como egípcio, a entrar na caixinha dos egípcios. Moisés, depois passou 40 anos no deserto para esquecer tudo que aprendeu com os egípcios. 80 anos, vou me aposentar, né? Moisés, 80 anos, vou me aposentar. Recebe chamado de Deus para libertar o povo e se torna o maior profeta do Antigo Testamento. Mas Moisés é Moisés, né? O pessoal lá dos judeus chama até hoje de Raveno, né? Nosso mestre, Raveno. Moisés é Moisés. E Caleb? E Caleb, que recebeu a promessa com 40 anos e foi receber aos 80 e disse assim: eu estou tão jovem quanto antes. Porque Deus renova a vida. Deus renova a vida. Eu tenho como psicólogo que atende pessoas com depressão e que atende pessoas com dependência de álcool e droga, eu tenho visto idosos, velhos, de 30 anos, 25 anos. E como testemunho do amor de Deus, não vou dizer ministro do Evangelho, mas como testemunha do amor de Deus, eu tenho visto jovens de 70, de 80 anos. Porque é isso que Deus faz, Deus renova, Deus dá vida nova. Será que alguma coisa fora da palavra de Deus, alguma coisa do mundo pode te oferecer uma vida nova? Pode te oferecer uma esperança nova? Será que alguma coisa dessas portas para fora pode te restaurar os sonhos? Pois a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é boa, é agradável e é perfeito. E a gente precisa entender o que é isso. Boa. A primeira coisa que a vontade de Deus está dizendo aqui, né? Não sou eu. Para que conhecer e para que experimentar no sentido de viver na tua vida. Não é só ouvir falar que é boa. Não, experimenta. A boa, agradável e perfeita. Então a primeira coisa é boa. Boa. O que Deus quer para mim e para ti jamais vai te prejudicar de maneira nenhuma. A palavra bom aqui está falando em benéfico para ti, não te prejudica de maneira nenhuma, só vai te trazer benefícios. O que Deus quer para ti é bom. O que Deus quer para tua família é bom, não vai te prejudicar. Daria para dizer assim, o bom é saudável. É algo que vai contribuir com a tua saúde, vai contribuir com o teu bom bem-estar, porque é saudável, é algo bom. E a gente pode achar no mundo muitas coisas que são boas. Por exemplo, fazer tratamento com um nutricionista é bom. Fazer atividade física é bom. O que mais é bom? Ler bastante, né? É bom para a cabeça. São coisas boas. Mas o que Deus está dizendo para ti é que o que Ele quer para ti não vai te prejudicar e vai mexer com toda a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é boa. Número 2, a vontade de Deus para a tua vida é agradável. E aqui, gente,
dessa porta para fora muita gente tem ideia errada. O que aconteceu com o Danielson? Coitado, virou crente. Agora não ri mais, né? Tem que andar de gravata todos os dias. Não pode fazer piada. Eu não faço, né, Leandro? Leandro sabe que eu sou um homem que não... Fazer piada não é comigo. Só se for na França. Né? As pessoas pensam que entregar a vida para Jesus... Por quê? Porque na nossa cabeça, nesse mundo, a gente tem que ser servo de alguém, se entregar ao serviço de alguém, é pesaroso. Tu vai se entregar ao serviço de um patrão, o patrão vai te exigir o máximo e vai te oferecer o mínimo. Tu vai se entregar para uma causa, essa causa vai cobrar de ti o máximo e vai te oferecer o mínimo. Então, quando diz assim, entregou a vida para Jesus, se tornou um discípulo, uma discípula de Jesus, está participando da igreja, coitado, não pode mais ir em festa, não pode mais não sei o que, não pode... Gente, não, a vontade de Deus é agradável. Vamos dizer assim, o que Deus tem para nós é divertido, a gente não perde nada, eu afirmo para vocês que eu me divirto tanto ou muito mais do que antes de conhecer o Senhor Jesus, com uma grande diferença, que muitas vezes, quando eu me divertia num dia, a irmã Mayra e o irmão Leandro estavam nos liderando, né, na canção, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Essa era a diferença, que quando eu conhecia Jesus, a alegria durava a noite toda, e na manhã seguinte eu estava de ressaca. Isso não acontece com a alegria que o Espírito Santo dá. A alegria do Espírito Santo não dá ressaca. A alegria do Espírito Santo, Deus nos alegra, Deus nos dá oportunidades, é agradável. Mas a gente tem coisas agradáveis, né? Até mesmo uma festa é agradável, não precisa estar na igreja para ir numa festa. É agradável. Mas eu pergunto para vocês, ainda que tenham coisas boas no mundo, ainda que tenham coisas agradáveis no mundo, existem coisas perfeitas que o mundo tem para nós? Não, nada é perfeito. Nada é perfeito. No mundo, nada é perfeito. Algo pode parecer agradável, por exemplo, né? Que perfeição degradável é essa que eu sinto alegria durante a noite que eu estou festejando e no dia seguinte eu estou de ressaca? Não é perfeito. É uma alegria, não é perfeito. Fazer um tratamento com nutricionista, muito bem, beleza. Mas não é perfeito, eu vou ter que me esforçar, E outra coisa, será que eu vou ter condições de fazer as trocas de alimento que eu tenho que fazer? Sabe, vai dar problema, não é perfeito. Será que vai ser no prazo que eu espero? Não vai ser perfeito. Mas o que Deus quer para mim e para ti é perfeito. O que Deus quer para a tua família é algo perfeito. É algo sem falhas. O perfeito quer dizer na medida exata daquilo que tu precisa. Perfeito quer dizer especificamente para ti. Especificamente para ti. Deus não se engana na bênção. Deus não se engana. É perfeito. Quem não quer isso? Quem não quer receber na sua vida profissional, na sua vida familiar? Quem não quer receber na sua saúde? Quem não quer receber no seu relacionamento a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor? Eu quero. Mas tem um segredo. E esse segredo está aqui. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tem como eu ir para Santo Ângelo pegando aquela estrada para Cerro Largo. Não tem como. Não tem como. Não tem como aumentar o meu dinheiro se eu pegar o meu dinheiro e jogar ali no Três Passinhos. Saco tudo no banco, vou lá no Três Passinhos e começo a jogar. Será que funciona? Não funciona.
Da mesma maneira, se a gente quer a vontade boa, perfeita e agradável, a gente precisa fazer algo, e esse algo é seguir, mudar a nossa forma de pensar, quebrar a forma. Quebrar a forma. Quebrar a forma que tu é um fracassado e que teu tempo já passou. A palavra do Senhor diz que até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor têm suas vidas renovadas e fluirão como águia, voarão como águia. Nós temos que quebrar isso, que o nosso tempo passou, e lembrar que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. A gente tem que quebrar essa ideia de que já deu, que não existe mais nada para ser restaurado, e olhar para a palavra de Deus que diz que Deus renova todas as coisas. Deus renova o nosso casamento. Eu sei, minha esposa não está aqui hoje, né, porque está passando por um mal-estar, mas muitas vezes, em momentos de crise, o que nos restaurou e nos mantém unidos foi a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o cordão de 3 dobras não se rompe. O que é o cordão de 3 dobras? É o esposo unido com a esposa, unido, entrelaçado com Deus. Deus junto com o casal, não tem como separar. Deus na família não tem como não restaurar, né? A palavra do Senhor está dizendo isso. É necessário a gente quebrar a forma. É necessário a gente dizer não para a forma que o mundo quer dizer para nós, que o que vale é o dinheiro que tu tem no banco. Não, tu tem valor porque tu és templo do Espírito Santo, tu é criatura, a imagem e semelhança de Deus, tu és filho e filha de Deus. O teu valor não está na conta do banco, o teu valor não está no teu passado, o teu valor está em ti mesmo, porque Deus te deu esse valor. E quanto mais a gente se aproxima do nosso Pai, quanto mais a gente tem um relacionamento, porque nós não estamos falando de um Deus morto, nós não estamos falando de uma ideia, nós estamos falando de uma pessoa viva. Jesus está vivo, e nós podemos sim ter um relacionamento com Ele, nós podemos sim conversarmos com Jesus, caminharmos com Jesus, trazer Jesus para a nossa casa. E na medida que a gente fizer isso, a gente vai sendo renovado a nossa mente. Renovado a nossa mente, transformado, o que quebra a forma do mundo que nos limita, o que quebra a forma do mundo que coloca preço na nossa dignidade humana, o que quebra a forma do mundo que coloca limite no amor, o que quebra a forma do mundo é a palavra de Deus. Transformai-vos, quebrem a forma, transformai-vos. Ser cristão, meu irmão, minha irmã, ser cristão não é participar de uma igreja X ou de uma igreja Y. O que mais tem, e já tinha no tempo de Jesus, é pessoas participando de agremiações religiosas. Está cheio. Quer dizer que então todos eles são salvos, que estão participando, todos são cristãos? Não. Ser cristão é tu experimentar a vontade de Deus na tua vida. Aqui está dizendo, experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu entendo assim, que na medida em que nós nos transformarmos pela palavra, a gente vai recebendo essa vontade boa, agradável e perfeita na nossa vida. Por exemplo, se a gente transformar a nossa vida 10%, 10% da palavra vai se cumprir na nossa vida. Se a gente se converter 30%, 30% dessa palavra vai ser derramada na nossa vida. Mas quando tu experimentar 1% da palavra, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu não era cristão. Eu saí da religião dos meus pais para me tornar ateu, e perseguia tudo quanto é cristão. Eu vivi longe, não só da igreja e da agremiação religiosa, eu vivi longe de Deus por muito tempo. E eu posso garantir para vocês, quando vocês experimentarem 1% do poder de Deus na vida de vocês, vocês não vão querer voltar para trás. Vocês não vão querer voltar para trás. Minha vida está completa, minha vida está perfeita? Não. Por quê? Porque eu não me submeto 100% à palavra. Estou falando eu, como Danielson, o Dani. Por que minha vida não é perfeita, maravilhosa? Porque eu não já fui arrebatado? Porque eu não me submeti ainda 100%.
mas eu experimentei o suficiente para não querer voltar para trás. Para não voltar para trás. O que Deus já fez por mim, Deus me curou da depressão, Deus me deu a minha esposa, Deus me levou por lugares que eu nem imaginava que existia, Deus me deu uma vida nova, Deus me deu uma vida nova, quando eu pensava que não tinha nada mais, quando eu pensava que minha vida tinha terminado, no dia que eu tinha tentado suicídio, e eu pensei, minha vida termina aqui, nesse dia Deus me deu uma vida nova, Deus me deu uma vida nova. Aos 30 anos de idade, Deus me deu uma vida nova. E eu estou vivendo essa vida com alegria. Problemas? Tenho. Mas é que nem um problema de matemática, está ali para ser resolvido. E o melhor de tudo é que o Espírito Santo está ali do lado para me ajudar. Eu não estou mais sozinho. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. E ninguém aqui está pronto, porque qualquer um que estivesse pronto teria que ser arrebatado. Mas eu estou dizendo o seguinte: eu testemunho que quando tu experimentar abrir mão da caixinha que o mundo te coloca e experimentar quebrar essa forma e experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus na tua vida, tu nunca mais vai voltar para trás, porque a tua família nunca mais vai ser a mesma, porque tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque os sonhos que tu achava que estavam enterrados vão ressuscitar, porque perspectivas novas vão se abrir, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo dá visão aos jovens e sonho aos velhos. O velho é aquela pessoa que já não está mais querendo sonhar, o velho já não sonha mais com nada, o velho já quer terminar a vida, mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, até quem é velho começa a sonhar. Jovem é aquela pessoa que faz tudo por conta, não tem visão estratégica, não sabe o que faz, é descuidado, mas quando o Espírito Santo entra na vida, o jovem se torna responsável, tem visão estratégica. Joel capítulo 2, foi repetido também em Atos dos Apóstolos capítulo 2 também, que o Espírito Santo dá visão aos velhos e dá sonho aos jovens. Mas para isso, a gente não pode se conformar com esse mundo. Como é que eu faço? Tá, muito bem. Legal, como é que eu faço? Por que vocês acham que Jesus deixou a igreja? Porque Jesus não deixou uma denominação. Jesus deixou uma igreja. E a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Para fora da onde? Para fora desse sistema mundano. Pessoas que queiram sair do sistema mundano para entrar no sistema de Jesus. É isso que Jesus deixou. E por que ele deixou? Por que ele deixou uma igreja? A verdadeira igreja de Cristo não é aquela que pode ser mais rica ou mais pobre, mais cheia, mais que tem o templo mais bonito, que tem o ministério do louvor mais bonito, que tem programa de televisão. Não é essa. Não é isso que diz que a igreja pode ter tudo isso, mas não é isso que garante ser uma igreja verdadeira ou não. A igreja verdadeira é a igreja que cumpre o que Jesus deixou para a igreja, que é, vou até para não parecer que é opinião minha, eu não estou aqui para falar opinião minha, eu já estou encerrando. Efésios capítulo 4, versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por um vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que é uma igreja? Uma igreja é um grupo de pessoas que cumpre com essa função de edificar uns aos outros na fé e no amor de Cristo. A igreja está aqui para nos ajudar a quebrar a forma. E hoje tu vai sair daqui com uma rachadura na tua forma. E essa rachadura vai começar a incomodar até um ponto que o Espírito Santo vai te trazer aqui de novo. E cada vez que tu ouvir a palavra de Deus, mais uma rachadura. E por fim tu vai romper a forma que está aprisionando a tua família, a forma que está aprisionando a tua alma. Tu vai romper. O Espírito Santo, ele vai se derramando através da palavra. Jesus diz
que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Sabe o que tu está ouvindo aqui? Tu não está ouvindo o Danielson, mas tu está sendo imerso em Jesus, porque Jesus é a palavra. E isso está quebrando a tua forma. Deixa quebrar. Esses costumes que tu aprendeu, sei lá, da tua família, dos teus amigos, deixa quebrar. Eles que estão atrasando a tua vida. Aquilo que tu passou a vida toda assistindo na televisão, deixa quebrar. Porque isso está atrasando a tua vida, está impedindo os teus sonhos, está destruindo a tua família. Deixa quebrar essa forma. E é isso que é uma igreja. Igreja é um lugar em que a gente vem para que um ajude o outro a quebrar a forma. A igreja é um lugar também em que a gente vem para experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A gente vem aqui e experimenta isso. Eu não sei se todos estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, mas Deus está presente em todo lugar. O pessoal diz assim: eu sinto que Deus está nesse lugar. Deus está presente em todo lugar. Então tu não precisa sentir, Deus está. Mas Deus está se movendo, Deus está se manifestando nesse lugar essa noite. Deus está se manifestando na tua vida. Tu está sentindo alguma coisa, e eu não creio estar sentindo sozinho. Deus está tocando na tua vida. Deus está te mostrando que tem uma saída, que não terminou, não é o fim, não acabou. Deus tem mais. Ele está falando. Ele quer derramar a vontade boa, agradável e perfeita. Isso que é uma igreja. O lugar em que a gente vem para experimentar. O lugar que a gente vem porque a gente não consegue quebrar uma forma sozinho. O lugar em que um ajuda o outro. Um lugar em que a gente consegue viver os nossos dons. Porque Deus deu dom para todos nós. Um lugar em que a gente consegue ter uma experiência do que é o reino de Deus. Porque dessa porta para fora querem te colocar numa caixinha. Dessa porta para dentro, Deus está dizendo: quebre a forma. Deus te criou para ser livre. Deus te criou para ser bom, para que tua vida seja boa, agradável e perfeita. Deus construiu a tua família para ser boa, agradável e perfeita. Deus te chamou para te ter uma vida plena. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Será que nós temos vivido vida em abundância? Será que a gente chega em casa e diz: estou vivendo uma vida em abundância? Porque foi por isso que Jesus veio, para que eu e tu pudéssemos ter vida em abundância, não só depois dessa vida, não só depois da morte. Aqui, porque Jesus disse: não pensem que o reino está lá, o reino está no meio de nós. O reino está no meio de nós. Quando nós nos encontramos aqui, Jesus está aqui conosco. E onde Jesus está, existe milagre. Onde Jesus está, existe recomeço. Onde Jesus está, existe perdão. Jesus disse para a gente se reunir, Ele mandou. E tu veio hoje, tu se reuniu aqui, e Jesus não negou, Ele veio também e está aqui. E onde Ele está, existe recomeço. Onde Ele está, existe renovo. Onde Ele está, existe cura. Onde Ele está, existe libertação. Onde Ele está, os sonhos e a visão são restabelecidos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Hoje, quando vocês vieram para cá, vocês emprestaram o seu corpo para fazer um culto racional. A oferta que Deus espera de nós, claro que a gente traz a oferta para a obra de Deus, é nossa responsabilidade, a gente traz, não tem problema. Mas o que Deus quer de nós, é verdade que Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a obra dele. Mas o que Deus quer é que a gente apresente os nossos corpos. Hoje tu tirou o teu corpo lá da frente da televisão, eu não sei onde estava o teu corpo, e tu trouxe o teu corpo até aqui, está dizendo aqui, ó, a minha presença, Senhor, é a minha oferta. Esse é o meu culto racional. O culto racional é: eu estou sabendo o que eu estou fazendo, eu estou aqui porque Deus quer falar comigo, eu estou aqui porque Deus vai ouvir a minha oração,
eu estou aqui porque Deus vai acolher o meu louvor. Esse é o meu culto racional. E ao fazer isso, na presença de Jesus, o Espírito Santo te convida para quebrar a forma e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu convido aqueles que tomaram posse dessa palavra e que querem não apenas ter ouvido, mas viver essa palavra em nossa vida. Eu convido a ficar em pé. E quem quiser pode colocar a mão no coração. Eu vou colocar a mão no coração. Eu quero orar com vocês, não por vocês, mas com vocês. Meu Senhor e meu Deus, só a Tua palavra traz vida, Senhor. A quem iremos, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Diante de Ti, Senhor, é uma comunidade que tem os seus problemas, os seus limites, as suas frustrações, os seus medos. Pai amado, Jesus, Tu assumiu a forma humana. Tu sabes, Senhor, como é frágil a condição que nós estamos, que nós sentimos medo, que nós sentimos vergonha, que nós temos incertezas em relação ao futuro, mas queremos colocar tudo isso nas Tuas mãos. Pai amado, nos ajuda em nome de Jesus a quebrar a forma que os costumes, que as tradições impuseram sobre nossa vida, mas que nos afastam da verdade que é Tua palavra. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua unção que despedaça todo o jugo do mundanismo, daquilo que nos afasta, e que possamos experimentar, Senhor, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Pai amado, em nome de Jesus, sopra o Teu vento, o Teu Espírito Santo, que renova todas as coisas e quebra toda fortaleza mental, quebra toda dúvida, quebra todo embaraço, Senhor, e abre o nosso entendimento para que a Tua verdade seja o nosso guia. Ilumina-nos, Senhor, liberta-nos de toda falta